Moradores do Jardim Heitor Rigon, em Ribeirão, cobram o conserto de um vazamento de água no meio de uma rua do bairro. Eles também reivindicam os reparos na iluminação pública. Após uma árvore tombar sobre a fiação, a insegurança aumentou durante a noite. A árvore de grande porte é de uma área de preservação ambiental do Jardim Heitor Rigon, zona norte de Ribeirão. Ela tombou em cima dos fios e deixou o poste em risco de cair. Desde abril, os moradores estão sem energia no cruzamento da rua Argeu Vieira de Andrade com Antônio Carlos de Pádua Rinhel. Prefeitura e CPFL já foram acionadas. Eu tenho 9 protocolos e eles falam que quem é responsabilidade da prefeitura. Eu ligo na prefeitura e eles falam que a responsabilidade é da CPFL. O que acontece? A árvore cresceu muito, quebrou a iluminação pública e outro problema é que a iluminação da minha casa vem desse poste. Então, quando venta, ele fica dando mau contato. Eu já tenho muito tempo que eu moro aqui. Essas árvores aqui, eu nunca vi podar essas árvores aqui, desde que a gente mora aqui. Quem mora próximo fica completamente no escuro durante a noite. Este vídeo, gravado por um vizinho, mostra bem a situação que causa insegurança e muito medo. A Silvia foi assaltada e agredida 2 semanas quando chegava em casa após o trabalho. Me deram um murro, me desmaiaram e levou meu celular, dinheiro. A gente não tem mais segurança para entrar para dentro de casa à noite. Se a gente for sair, tem medo de voltar. E não é só problema de iluminação pública por aqui. Tem um vazamento de água pluvial no meio da rua desde janeiro, segundo os vizinhos. Além do risco de acidente, exala mau cheiro o dia todo. E com isso também está danificando todo o asfalto. A gente passa com o carro, leva sujeira para dentro de casa, é mau cheiro 24 horas. Várias, a noite inteira, o dia inteiro, frenagem de carro, que as pessoas descem e chega aqui breca. Quer dizer, e aí está aumentando os buracos, o risco de algum motoqueiro cair. O William já quase caiu de moto e fica preocupado com a falta de reparo no asfalto. E por causa das pedrinhas, dependendo da freagem que você for dar, você pode cair, né? Ou você passar reto e vira um carro e você cair embaixo do carro, na frente dele. Porque a gente que é motoqueiro sabe como que é. Pedrinha, areia, isso aí para cair, ainda mais quando acumula um monte assim. Se você passar alguém ali de moto, cai na hora, você pode ver, ó. Entendeu? Cai, quebra a perna, rasga. Tá horrível, tá demais, tá feio. E ali assim, na beiradinha é perigoso ver um carro de lá, na mão dele para virar e você trombar de frente. Tá muito perigoso. O Departamento de Limpeza Urbana da Prefeitura informou que o caso está na programação para ser atendido sobre o vazamento, garantiu que uma equipe vai ao local verificar o problema. Em relação à falta de energia, orientou os moradores a entrarem em contato com a CPFL, o que eles já fizeram e ainda não foram atendidos. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A CPFL Paulista informou que vai enviar uma equipe até o local para análise dos postes e resolução dos problemas. E para falar mais sobre esse assunto, recebemos no canal digital da Clube o advogado Carlos Manella. Boa tarde, doutor. Numa rua como essa, no Heitor Rigon, há mais de 6 meses, falta de iluminação pública desde abril. O que fazer? Dá para admitir essa falta de infraestrutura? Boa tarde a todos e a todas, amigos da Clube. Infelizmente, não podemos admitir que o poder público não dê uma resposta imediata para a população referente a esses problemas existentes nesse bairro. Nós devemos diferenciar medidas paliativas e medidas definitivas. E o que nós vimos na matéria é um descaso total, tanto para a medida paliativa como para medidas de solução para médio e longo prazo. É justamente isso que eu ia te perguntar. Um bairro sem infraestrutura e zeladoria há tanto tempo é um grande descaso com esses moradores, com a população ali do entorno. Além de descaso, eu digo que é falta de planejamento dos gestores públicos. Nós brigamos muito que existem medidas que custam caro para o poder público e precisam ter cronograma. A população precisa receber datas e previsão para que esses problemas sejam solucionados. E não só desculpas de que estão indo atrás de recursos e nada acontece. A população já está cansada de falta de planejamento e ineficácia dos gestores públicos.
A cidade não pode parar mesmo com a pandemia. E a gente vê bairros mais distantes serem esquecidos. Qual é a responsabilidade da administração pública nesse caso? A administração pública tem responsabilidade total. Sabemos que no momento de pandemia, os gestores foram pegos de surpresas e muitas coisas aconteceram. Mas as questões básicas não podem deixar de ser prestadas à população, que tanto sofre em dias normais e durante a pandemia, isso foi piorado para todo brasileiro. E em relação à árvore que tombou ali, em cima dos fios, temos a falta de manutenção e poda por parte da prefeitura, mas também temos o lado da CPFL, porque é a iluminação pública. Quem deve resolver o problema, afinal? Devemos observar que todos os prestadores de serviço público, seja a municipalidade ou a própria CPFL, não deve ficar nesse empurra-empurra. Independentemente da sua responsabilidade, oriente a população em como proceder. Mas nesse caso é um trabalho em conjunto, cabendo ao poder público cobrar veementemente a CPFL para que faça a poda dessas árvores que estão afetando claramente linhas de alta tensão. Portanto, essa responsabilidade ela é conjunta. Ambos precisam dialogar para encontrar uma solução e não deixar a população feita de bolinha, jogando de um lado para o outro. Nesse caso aí, enquanto um joga a responsabilidade por outro, o que o morador deve e pode fazer? A população, ela elege tanto representantes do Poder Executivo como do Poder Legislativo para representá-los perante esses poderes. Caberiam a esses gestores municipais a responsabilidade de fazer acontecer e não deixar para a população se preocupar e ter que ficar cobrando isso diariamente. Mas aquela população que não está tendo acesso aos seus direitos pode se recorrer tanto ao Ministério Público, tanto ao Poder Legislativo, e sabemos também da grande importância da imprensa que noticia e cobra o poder público para realizar. Mas nesse caso é um trabalho em conjunto da CPFL e o município para que isso seja solucionado o mais rápido possível. Doutor, como o senhor falou rapidamente, a população escolhe os seus representantes. Então, nesse caso, qual é o papel dos vereadores nesse tipo de situação? Os vereadores, eles têm algum papel de legislar, é o principal deles, mas o poder fiscalizador do vereador dá a ele a responsabilidade de cobrar o poder público e auxiliar a população nessas cobranças dos órgãos, seja eles municipais, estaduais ou federais, para que os serviços públicos sejam prestados com qualidade. Então, caberia aos vereadores, o representante desse bairro ou desta classe, que apresentassem imediatamente, junto à CPFL, medidas e pedidos para que isso ocorra, e também ao gestor municipal e, se preciso for, representação no Ministério Público para que apure a prevaricação desses gestores públicos municipais. Muito obrigada, doutor Carlos Manella, pela sua participação aqui no Jornal da Clube.